escolha de vocês. Só para me localizar aí, nós estamos na última parte. O finzinho aí, as dificuldades de dar feedback. Tá? No finzinho, nós paramos aí, correto? Então vamos ler o texto, são várias as propostas aí, mas nós vamos ler o texto de Amós, capítulo 3, versículo 13. Por quê? O texto de Efésios, capítulo 4, lembra que eu falei sobre 4 regras de comunicação? O texto de Efésios ensina, mas não será o nosso tema hoje. Nós vamos concluir o tema comunicação conforme está aí. Então vamos ao texto de Amós, capítulo 3, versículo 13. Amós 3, 13. Profeta menor, esse é o drama dos profetas menores, né? 3. Amós 3, versículo 3. Vai na 700 e qualquer coisa aí, para quem tem a mesma versão aqui na igreja. Vai na 786. 786. Ok? 3, versículo 3. Vamos ler juntos? 3, todos acharam? Então vamos ler. Vamos lá? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Esse é aquele tipo de pergunta de retórica. Ou seja, só para a gente avaliar a maneira como nós temos convivido. Embora está no contexto da profecia, mas esse contexto se aplica a qualquer situação, ou seja, é preciso que haja acordo entre as partes, porque do contrário, não andarão os dois juntos. E o casamento, a vida conjugal, é um andar juntos, não é isso? Aliás, um dos pontos essenciais que o casamento alcança e trata é exatamente esse. O que Deus diz lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 2, quando formou o homem? Ele diz, antes de mais nada, não é bom que o homem esteja só, paguei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Lembra essa expressão? Então o casamento atende primordialmente a ideia de companheirismo. O ponto central do casamento é companheirismo. E é nesse texto de Amós que é dito que não há como duas pessoas andarem juntas se elas não tiverem concórdia, se não houver um acordo. Agora a questão é essa: como pode pessoas tão diferentes como é um homem e uma mulher, marido e mulher, você e a sua esposa, andar juntos? Como haver acordo entre duas partes completamente distintas? Aliás, há uma expressão comumente consagrada, é que os opostos o quê? Se atraem. E é verdade, é exatamente o oposto. O que você tem do seu lado aí é o oposto do que é você. Em todas as coisas, o modo de pensar, de reagir, o corpo, a visão de mundo é completamente diferente. E o casamento nada mais é do que um exercício de treinar para que andem dois juntos, para que haja um acordo. Ora, e para que haja acordo entre duas partes que são totalmente distintas, significa que essas partes terão, em vários momentos dessa caminhada, de ceder, a sua vez, o seu direito para o outro. Não é assim? Imagina se marido e mulher sempre cada um quiser bater cabeça e querer que faça do jeito de cada um, do jeito que cada um quer. Não vai haver andar. Por isso que ele diz lá, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Significa que acordos precisam ser feitos o tempo todo. Aliás, qual foi o primeiro grande acordo que você fez como casado? Você só capaz de pensar? O primeiro acordo foi um juramento. Bem lembrado. O primeiro grande acordo. Então Igor acordou, né, no sentido de despertar. Ele entrou num acordo com a Vanessa e ele fez algumas promessas nessa aliança, nesse acordo. E ele jurou isso, que ele a amaria na enfermidade ou com saúde, né, na alegria ou mesmo em tristeza, quando tudo for bem nas finanças, mas também quando as coisas estiverem muito ruins. Eles fizeram um pacto, e o pacto de amar um ao outro, mesmo debaixo de situações difíceis. Amar quando tudo vai bem é o óbvio, né, é natural. Mas a promessa do altar deles, como a de cada um aqui, é de que você vai amar quando não vai bem também. É amar na enfermidade, é amar na pobreza e é amar na tristeza. Isso é um pacto, é um acordo.
E nesse acordo, é claro que amar na tristeza não é fácil. Quando tudo vai bem, quando as finanças estão bem, é uma coisa. Mas quando vai mal, você fez um acordo de que você vai amar apesar das circunstâncias. Porque o amor não é um sentimento, amor é atitude. Por isso que é possível amar, mesmo na dor. Porque não depende do seu sentimento. O sentimento é de dor, o sentimento é de desconforto, o sentimento é de querer que o outro fique longe. Então, embora o seu sentimento diga uma coisa, você tem um acordo de que você vai amar. Ou seja, mesmo na dor, na tristeza ou na pobreza, assim o marido e a esposa prometem amar um ao outro. Isto é acordo. E é por isso que a Bíblia diz que não há como andar se não houver acordo. Então a gente começou a nossa caminhada conjugal a partir de um acordo. Sabe qual é o grande problema nosso? É que esse acordo ele fica só lá no passado. A gente não lembra dele, ou faz de conta que não lembra, ou não queremos trazer aqui a memória porque a gente fala, não sei onde é que eu estava com a cabeça de que eu fiz aquela promessa. Porque a situação me oprime, eu não gostaria de estar debaixo desse jugo. Pois bem, mas a palavra de Deus é que não haverá como andar um com o outro se não houver acordo. Então o tempo todo nós estamos traçando acordo de cumplicidade, de paciência, de perseverança. E o que faz alinhavar o acordo? O amor. O amor sentimento? Não, eu acabei de dizer, como você ama alguém na dor? Está doendo, o sentimento é ruim, mas mesmo assim você ama. Porque o amor que eu estou falando aqui não é amor sentimento. Porque o amor é uma atitude, é uma promessa de vida. Independentemente de como está, você continua amando. Esse é um assunto que a gente abordou, acho que em alguns encontros de casais, lá, um dos primeiros, a gente falou sobre o compromisso e o amor. O que sustenta o casamento? O compromisso, né? E o amor dá sentido àquele compromisso, o afeto. Mas bom, então esse é o nosso texto. E nesse texto, algumas coisas nós já abordamos, eu vou agora dar prosseguimento. Nós paramos aí, só para entender como essa palavra vai ser repetidamente usada em cada tópico, só para entender essa expressão que nós usamos aí. O que nós falamos é o seguinte, está escrito, né? Nas ciências sociais, feedback significa a comunicação a uma pessoa ou grupo, no sentido de fornecer informações sobre como a sua atuação está afetando outra pessoa. Essa comunicação resulta no processo de dar e receber ajuda para a manutenção ou para a mudança de comportamento. Dar e receber ajuda para manter ou mudar relacionamento ou comportamento. Nesse sentido, o feedback é aquele retorno que você consegue captar observando o efeito que as suas palavras, as suas ações ou a sua postura produzem na outra pessoa. Então é um grande tema, né? Como é que eu estou sendo ouvido? E como é que eu ouço? Eu até ilustrei na ocasião. O João não estava, né? Nesse estudo, né? Isso aí. Eu ainda ilustrei pessoas que mexem com som, né? Então ali ela precisa de ter um retorno. Eu ainda falei que aqui na igreja, vira e mexe, eu estou brigando com sonoplastia. Eu estou lá no culto, eles estão com as caixas duas para cá, igual assim, ó. Então esse ponto aqui, para cá, ele é, eu não sei a linguagem técnica, mas a gente não ouve. Quem está atrás da caixa que você não ouve do jeito que você está ouvindo. E esse sempre foi um drama meu, porque o som aqui é preparado para a igreja ouvir. Mas eu que falo, você que ouvir. Para evitar que eu fale forte. De repente eu começo achando que está baixo, e eu vou falando forte de tal maneira que na metade do sermão, sejam bem-vindos, na metade do sermão eu vou ter dificuldade de estudar. Por quê? Eu estou estourando aqui as cordas vocais. Porque eu não estou tendo feedback. Não é isso, João? Não estou tendo retorno. E casamento é o seguinte: ô Regina, como é que você está me ouvindo aí? Legal, ó, não entendi você. Então esse relacionamento, esse dar e receber feedback é fundamental. Então o tema nosso é exatamente isso, nós estamos abordando. Eu estou só repetindo a expressão que ela é comum, que é o tema nosso. Como é que você está ouvindo o outro? Como é que você está comunicando e o outro te ouve? Então vocês precisam ser bons sonoplastas, né? Colocar a voz do timbre correto, no volume certo, enfim, tirar todo o chiado, né? Como é que é lá as ondulações do som? O som mais estridente, o som mais aveludado, né? Então de repente a sua voz está chegando como
a boca rachada, como dizia a minha mãe, né? Está arrebentando, eles não está conseguindo ouvir mais. Então, peraí, muda aí. Não dá para você colocar mais a vida aí, né? Você vai chegar para o outro, olha, como eu te amo. Não é bem assim, né? Quer dizer, como é que eu estou ouvindo o que você diz que me ama? De repente, a maneira como você está me dizendo em palavras não refletem aquilo que a sua palavra diz, porque o seu tom é áspero. É aquele tipo de pessoa que é tão agressiva que quando cumprimenta um amigo, bate nas costas e quase joga fora o outro, né? Então, como é que nós estamos nos relacionando? Como estamos dando e recebendo informações? Isso é fundamental. Por quê? A comunicação, ela é fundamental no processo. O modo como eu me comunico, a gente colocou isso na semana anterior aí, falando sobre as várias formas de comunicação. Eu creio que é na matéria de vocês, eu não sei se eu coloquei, eu creio que não. Grande parte da nossa comunicação é não verbal, eu coloquei isso em palavras. Um conselheiro afirma que cerca de, olha aí, 7% da nossa comunicação se faz por palavras. Anote aí, 7% é por palavras. Tem aí? 38% por gestos e expressões faciais, e é chamada de linguagem corporal. E 55% pelo tom de voz. Então, feedback é muito importante, porque 55% do relacionamento conjugal vai depender de como está sendo ouvido e como você ouve o outro. Muitas vezes, já vi pessoas fazerem afirmação, situação de casais que procuram-me para tratar de várias situações e às vezes eles se surpreendem aqui. A esposa fala alguma coisa para o marido, fala e ele houve uma situação que eu fiquei assim, não digo chocado, eu fiquei por entender. Ela falou assim, soltou, né? Aí o marido só estava olhando para ela assim e estava desconfortável para ele ouvir o que ela estava dizendo. E ela falava, nem olhava para ele, falando para mim, olha pastor, nossa situação. E ele foi ouvindo aquilo, ele estava quase subindo na cadeira. Quando ela terminou, aí ele só olhou para mim e disse, ela nunca me disse isso. Foi o que ele disse, que ela nunca tinha dito aquilo para ele. Ela olhou para mim e depois olhou para ele e falou assim, você nunca quis me ouvir sobre isso. Todas as vezes você impediu de falar. Por isso que hoje eu soltei tudo aqui e falei para o pastor. Inclusive, naquela situação, eu falei, eu estou aqui como moderador, eu não estou aqui para nem entrar no mérito, mas eu estou possibilitando vocês falarem, porque em casa não está tendo feedback. O som está muito alto, muito estridente, da maneira que eu não vou te ouvir. Sabia que às vezes a gente proporciona para o que é aconselhamento assim, você proporciona para a pessoa uma possibilidade de falar. Então ali a gente é como sonoplasta, fala, opa, abaixa um pouco aqui, sobe um pouco aqui, olha, vamos colocar no lugar, entendeu agora? Então esse processo é fundamental. Daí porque o nosso tema tem a ver com exatamente como eu estou sendo ouvido e como eu estou ouvindo você. E lembre bem, esses princípios colocados aí fazem parte de um dado estatístico. 7% faz por palavra, 38% por gestos e 55% pelo timbre ou tom de voz. Bom, tendo isso como base, nós já estudamos aí todos esses aspectos. O que pode causar uma comunicação diferente, deficiente melhor, falamos que herança familiar, o descontrole emocional, influência do meio, falta de desenvolver habilidades nessa área e o fato de sermos seres egocêntricos. E aí a partir daí paramos aí no tópico as dificuldades de dar e receber feedback. Falamos do que pode causar e agora quais são as dificuldades que as pessoas têm de falar ou de ser ouvido. Aqui a gente apontou algumas delas, né? A primeira delas, alguém pode ler aí para nós? Aqui, pretensão de superioridade. Isso, antes um pouco, o nosso feedback. Nosso feedback às vezes não é bem recebido porque nós não rodamos de forma correta. Entre as dificuldades que nos prejudicam ao darmos feedback, citaremos as seguintes. Primeiro, pretensão de superioridade. Quando transmitimos ao nosso cônjuge a ideia de que nós nos sentimos mais inteligente, mais competente ou mais hábil que ele, o feedback que lhe damos fica prejudicado. Ok? Deixa eu só passar aqui.
ministrar o nome aqui. Não, fica com você para chegar mais gente. Aqui tem mais de um, isso deixa com os demais. Então a primeira coisa, e a Carol leu aí, é a pretensão de superioridade. Eu vou ilustrar isso aqui com o que a gente chama de estudo de caso. Então preste atenção nessa história que eu vou ler. Na primeira vez em que menciona o problema para sua mulher, ela, o marido, né? Ela levanta com excessivo zelo de querer ajudar o seu marido e replica de uma forma áspera em relação ao assunto que ela abordou. E ela diz o seguinte: você precisa livrar-se de qualquer jeito daquele funcionário deficiente, defenda-se de pé, senão ele passa por cima de você. Quantas vezes eu já lhe disse que você é muito fraco? Conte isso na gerência. Aqui, quando você acha que a esposa estaria ajudando o marido que tem um problema com um funcionário que está sob a sua direção, sob a sua responsabilidade, e ele tem um superior sobre ele, e ele compartilha isso com a esposa, e a esposa coloca nesses termos. O que você acha? Esse é um bom caminho? Não. O que ela está mostrando com isso? Ela é superior que é, chama de fraco. Veja bem a expressão dela: você é muito fraco. Eu já te falei isso. Quantas vezes eu preciso te dizer isso? Só para colocar em outras palavras, o que essa mulher faz aqui é chover sobre ele conselhos inaplicáveis. O que ele vai aplicar daqueles conselhos? Nada. Primeira coisa, ele já está derrotado com um problema que ele não consegue trabalhar com um funcionário que está sob cuidado dele. Ele chega em casa esperando que haja uma palavra de ajuda, de encorajamento. E a palavra que vem dela é essa. Então ele diz o seguinte: lá eu não sou ninguém, porque o cara está passando em cima de mim, eu chego em casa, eu tinha alguma dúvida, a minha mulher acabou de confirmar, realmente eu não guardo nada. Então essa ideia, muitas vezes nós queremos ajudar, mas a maneira como nós fazemos é uma maneira para diminuir. Você não é capaz, você não sabe, ou então deixa que eu faço. Então observe bem, esse tipo de mulher, ela não reconhece a complexidade do problema que está para o marido enfrentar. Ela não conseguiu penetrar, ela não conseguiu entender a dinâmica do problema na mente dele. Em que eu posso te ajudar? Me conta novamente aí. Como é que uma mulher sábia colocaria esse tipo de assunto? Seja essa mulher sábia. Seu marido chega e apresenta esse problema para você. Como é que seria a atitude aqui que você está vendo uma dificuldade do seu esposo? Como é que você colocaria para ele? Eu estou colocando como você colocaria, porque de repente não vou falar que eu não coloco isso para ele, mas como você faria de forma sábia? Como você acha que essa mulher lidaria? Lidando com um dos primeiros problemas aqui. Lê de novo o problema, Tá? por favor. Vamos lá. Então, já entendemos aí qual é o problema, né? O marido tem que lidar com uma situação no trabalho, onde ele não está, onde na verdade ele está sendo vencido pelo funcionário. Então ela chega para ele e diz: você precisa livrar-se de qualquer jeito daquele funcionário ineficiente, que você tanto me falou aqui em casa. Defenda-se de pé, senão ele passa por cima de você. Ou seja, assuma a postura, senão ele vai passar por cima de você. Quantas vezes eu já lhe disse que você é muito fraco? Então informe isso logo à gerência. Como é que você faria? Onde é que ela errou? Quando falou que você tem que falar para ele que ele é fraco. Esse é o Põe primeiro para ponto. baixo. Isso. Tem mais coisa aqui. Onde mais? Não, já falou um monte de vezes. Como é que é? Eu falei um monte de vezes. já te falei isso tantas vezes. Será que você não se ligou, não? Veja bem, isso mostra que ela pode até ter intenção boa, mas ela está deixando entrever que ela é melhor do que ele. Em outras palavras, não dá para assumir essa postura, já que você é deficiente. Esse é um problema muito sério que envolve relacionamento. E a figura aqui
É um estudo de caso, é um fato isso aqui, tá? Só não tem nome. Porque ela reflete muitas vezes o que muitas esposas fazem com o marido. Qual é o papel dele, à luz da Bíblia? Ser um cabeça. E quando o cabeça está descabeçado, Sem cabeça. você tira a cabeça, põe a mão aí, que assim não funciona. Porque esse é um problema muito difícil para as esposas. Elas estão vendo, de repente elas têm uma visão um pouco à frente, e é por isso que a parceria, o casamento é muito bom por isso, que ela vê onde você não vê, né? E aí é hora de ter sabedoria. E é por isso que Salomão diz que a mulher sábia, o que é que ela faz? Edifica. Você tem um grande momento para edificar o seu lar. Mas a tola, com as próprias mãos, derruba, não é isso? Ou destrói. Aqui é onde, como nós colocamos aqui, mesmo uma pessoa tendo uma boa intenção, ela não se preparou para falar. Ou, antes de tratar do problema dele, ela está dizendo, você também é um problema em casa, que você na cabeça nem lá nem aqui. E o que ela vai contribuir? E se o que ela está falando for verdadeiro? Justifica o modo como ela fala? Olha como é que eu estou recebendo o seu feedback. Você está dizendo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, né? Que eu sou um banana. E aí, o que vai acontecer? Se você não recebeu bem, você vai, o som que você vai jogar, como você não está tendo retorno, vai ser naquele nível que você ouviu. E aquilo que era um momento de, como é chamado desse? Comunhão? Culto. De culto. De ministrar. Ministrar. Um momento de ministrar, você vai dele um pivô de problema. Olha, é um momento de graça. Falou, bem, chega aqui, vamos conversar. Como é que tem sido isso mesmo? Você não precisa dizer, mas eu já te disse. Lembra a história lá do desenho lá? Suzão lembrou do dia. É da motoquinha, ela lembra. É da moto? Ela lembrou da moto? Essa é da motoquinha. Eu te disse. Mas eu te disse, eu já sei, mas eu te disse. Então isso não vai resolver. Esse é o primeiro problema, né? O marido começa a desvendar as suas ansiedades, mas em face das respostas engatilhadas da esposa, o que acontece com esse marido? A gente viu a maneira como ela reagiu. Então o feedback dela foi este. E ele ouviu desta forma, como a gente colocou aqui. O que ele vai fazer? Quais são as possibilidades desse marido aqui? Quais seriam as reações possíveis? Vamos listar aí? Se arrepender de ter tocado lá. Primeiro, eu nunca mais falo com essa mulher. Ok, vou ficar calado. Eu resolvi, deixa comigo. Não preciso me tratar mais. Porque esse tipo de conselho eu não quero mais. Você vai ficar deprimido. Segundo, ele pode ficar deprimido. E se ele tem uma falha de postura mesmo, e que a esposa até viu nele, ela não ajudou nada, piorou. Ele vai falar, realmente, eu vou entregar a rédea de tudo. Aliás, eu nem sei porque eu estou sendo gerente daquele funcionário lá. Minha esposa disse, então eu vou passar isso para a gerência amanhã, eu vou largar isso lá. Tanto é que, olha, a última expressão dela, né? Conte isso, entregue o assunto para a gerência. Mas aquela pessoa está sob o comando dele. É como se ela falasse, entrega, você não serve para isso. Entrega a gerência logo, nem sei porque você é gerente da firma. E qual é a atitude possível? Ele pode ficar violento. Aí ele pode ser agressivo. Ele vai agredir. 3 caminhos possíveis. Nenhum deles resolveu o problema. Por quê? Nesse caso aqui, qual é o tópico que nós estamos abordando? Isso, pretensão de superioridade. Problemas são o quê? Oportunidade de Deus para o nosso crescimento. Aqui é um problema do casal. Era uma grande oportunidade da mulher ganhar o marido. Sim, Suzana. Então, nessa pretensão de superioridade é sempre da esposa com o marido, porque é a cabeça. Isso. Aqui é um caso, mas poderia ser diferente. Situação em que, aqui não é nem tanto pela questão, aqui o que está em jogo aqui é se ele realmente é líder ou não. O ponto que está aqui é a liderança do marido. E como eu falei, esse é um problema comum hoje. Muitas mulheres têm dificuldade de ver no esposo a liderança. Mas como é que elas resolvem isso? Muitas vezes é fazendo assim. O que elas conseguem construir? Nada. O marido vai continuar tendo dificuldade de governar, de liderar, vai ser agressivo ou deprimido. São várias possibilidades. Sim.
Mas podia ser usado inverso também. Podia ser a esposa contando um caso, que ela está com problema com o funcionário, e o marido falar, não, você é uma abandonona mesmo, não fala nada. E aí seria uma questão não de cabeça, de liderança, mas de personalidade, uma pessoa mais calma, mais tranquila. Sim. Para a mulher, como que isso vai... Estão invertendo o papel. Para o homem, o que estaria em jogo é a questão do governo, da liderança dele. Realmente eu não sou cabeça coisíssima nenhuma. E a minha esposa acabou de comprovar. E para a esposa, o assunto dela não é questão de ser cabeça. Que até mesmo não é o papel dela. Mas vamos lá que ela lida com essa mesma questão. E o marido usa essas expressões. Se é verdade dar a esposa para o marido, dele para ela também é. É como que vai mostrar a parte de superioridade? Mas você é burra, amiga minha. Você é incompetente. Ele não vai questionar governo e liderança, vai chamar ela de incompetente. A ofensa é igual. E o que ela está esperando? É uma palavra de conforto. Porque ela está lidando com um problema muito sério. E às vezes ela nem está querendo que ele resolva o problema, mas é apenas abrir o coração e falar, ouça, me ouça aqui, eu queria ter um momento para desabafar. Às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa quer desabafar. Sim, até porque, pastor, não é o fato dele ser o cabeça que tem o direito de pisar na esposa, né? Ela é idônea, né? Eu sou cabeça, então eu que mando e você não sabe nada, né? Bem lembrado, é uma esposa idônea, quer dizer, a altura é um par ideal, né? Em outras palavras, qualquer atitude de superioridade, nós estamos falando aqui, independentemente de quem dá, é atitude de superioridade. Ela pode existir no estudo de casa que é da mulher para o homem, mas o contrário é comum também. Talvez seja até mais comum que o homem diminua a mulher do que a mulher colocar o homem para baixo. Pelo tipo de voz, pelo tom mais agressivo, até pela estrutura de liderança dele, ele pode muitas vezes, em vez de contribuir para confortar a esposa, ele pode diminuí-la. É pelo porte físico. Não se fala, né? Que ia chamar para briga mesmo, né? Então, e aí esse é um ponto que a gente vai estudar lá, é sobre timbre de voz e volume de voz. Que via de regra, homens alteram a voz. Lembra? Eu falei que no livro de Larry Craig sugeri que leiam esse livro, chama O Silêncio de Adão. E a ênfase do livro é: por que os homens ficam calados quando deveriam falar? Por que as mulheres falam muito? Ah, minha mulher fala demais. Certamente a culpa começa com você. Se a tua esposa faz, mas certamente você fala de menos. Todo mundo tem um limite de palavras para ser tratado. Quando alguém cala, como diz o ditado, quem cala, consente. Então, blá, 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 blá. Não dá para ouvir menos? Ou seja, você precisa de falar. É porque quando ela te chamou para falar, você não falou. E aí o que acontece? Ela não tem uma fala só. Ela vai falar aquilo que ela tinha para falar e a outra metade da fala dela vai ser discutir porque você não falou com ela. Aí é fala dobrada. Eu citei isso uma vez numa palestra sobre que a mulher tem cerca de 30 mil palavras por dia. Mulher fala. Sabia? 30 mil palavras por dia. E o homem cerca de 10 mil palavras. Isso é um levantamento estatístico. E como alguém. Porque o homem é mais objetivo, a mulher fica rodeando, encontra os detalhes. A mulher conta tudo, e o homem já fala direto. Alguém falou, mas a minha. Entendeu que ele tinha falado que a minha mulher é histérica. Ele falou, não, ela é histórica, ela historia tudo. Tudo ela tem uma história, né? Tem um enredo, tem toda uma. Então, todo o cenário para contar isso. Quando você está ouvindo aqui, vai tudo bem. Cenário. Então, e o homem é cair direto ao ponto. Tudo bem, mas aqui é o assunto mesmo. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, eu, Regina. Embora ela não tenha muitas histórias, né? Mas ela vai falando e ela viaja no mundo inteiro. Eu estou tentando acompanhar. E ela fala assim para mim: você quer que eu escreva? Você não entendeu? Eu acho que essa é uma dificuldade, não sei dos outros homens aí. A gente vai ter dificuldade de entender. Ou dificuldade de ouvir, porque é muita história mesmo. E voltando a essa ilustração lá, ou esse levantamento, é exatamente esse. Cerca de 30 mil palavras. E como alguém costuma dizer, e o homem cerca de 10 mil. Praticamente ele mata as 10 mil no ambiente do trabalho, com a responsabilidade, o relacionamento com o funcionário, ele como empregado. Ele já queima praticamente as 10 mil. Ele chega em casa,
a esposa está começando até essa parte das 30 mil palavras. 10 mil ela gastou pegando com os meninos e eles não entenderam ela. Aí ela chega, tem 20 mil palavras para falar para ele, olha, sabe? Senta aqui lá a história. Aí ele não quer ouvir. Então, nesse sentido, precisamos de distribuir melhor essa linguagem. Precisamos ser receptivos, como precisamos de falar. Por isso que a Bíblia sabiamente diz que a hora de quê? Permanecer calado e a hora de falar. Há tempo para todo o propósito do Islã, né? De amar e de aborrecer, de abraçar e deixar-se de abraçar, de falar e de ficar calado. E a gente tem muita dificuldade, porque muitas vezes a gente usa um desses instrumentos como arma. Tanto a fala como o silêncio são armas. Então vamos falar isso em outro estudo. Vou começar agora com outra coisa, tá? Mas não vou fazer como da outra vez não. Ok, vamos voltar aqui. Outro ponto importante. Então nesse exemplo, só para concluir, a esposa passou ao marido a ideia de que ela se sente mais competente do que ele para resolver aquele problema da empresa. Quando isso acontece, o cônjuge se fecha porque se sente humilhado e até ultrajado, ou ele será agressivo. Segundo, dificuldade apresentada de dar e receber essa informação, feedback. Qual é aí? Individualismo. Se o nosso cônjuge entender que estamos querendo que ele haja como nós agiríamos, se estivéssemos em seu lugar, ele se sente desrespeitado em sua individualidade e não recebe o nosso feedback. Esse é um problema muito comum entre os casais, né? Bom, você está falando dentro da sua perspectiva e eu vou responder você dentro da minha. Isso significa que eu preciso de entrar um pouco mais no mundo dele. Porque se fosse eu faria assim. Do meu jeito é o melhor, mas não é você, sou eu. Como é que você faria? Então significa dizer que eu tenho que ouvir ele com uma outra voz. Não vou ouvir só o que ele fala. Eu vou ouvir o coração dele. Você vai sentir o pulsar do coração dele. Quando o marido ou quando a esposa fala para expor a você o problema, aquilo ali está carregado de emoções, de sentimentos. E se você ignorar aquelas emoções, aqueles sentimentos, você vai responder a ele no seu individualismo. Quer dizer, é um assunto que para sua esposa machucou muito, feriu muito. Mas para você aquilo não faz nenhuma diferença. Então no meu individualismo eu vou dizer, não. Se eu fosse você, eu faria desse jeito. Aí é onde ela vai dizer, mas eu não sou você. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou numa outra situação. Então, como a gente pode quebrar a questão do individualismo? Olhando o mundo com a perspectiva do outro. Isso significa que você tem que rebaixar, se for o caso, penetrar no mundo do teu cônjuge, para você entender a dor dele é uma dor maior do que a sua. Ele não vai saber. Você chega e diz, não, é assim, 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 faça desse jeito. Isso acontece muito entre eu e a Regina. Às vezes ela me expõe alguma coisa, né? E eu já sou mais dura, eu chego, é assim, assim. Ela fala, porque é você, mas eu não sou pastor, eu não sou como você, eu não lido dessa forma, porque ela é carregada de emoções, de sentimentos. E cada vez que eu falo isso, eu não estou ajudando. Eu estou trabalhando no meu individualismo, da minha maneira, da minha perspectiva. E esse é um assunto muito complicado. Você já se viu muitas vezes assim? Fala, puxa vida, não é isso que eu queria, não é isso que eu coloquei, não é bem isso que eu quero ouvir. Não é que você vai massagear o ego do outro, mas você não conseguiu olhar com a visão dele, com a perspectiva dele. Então é mais do que a fala, é entender o coração. Sim, Vanessa. Mas pode um homem pensar como uma mulher pensar como um homem? Porque às vezes ele me conta um negócio, eu falo, não, você tem que ir lá, tem que conversar, tem que trabalhar. Não, filho, com a barriga, vai empurrando com a barriga, até o negócio sumir. E não adianta eu falar de novo, que ele vai olhar pra minha cara e fala assim, não sei falar, não sei conversar. Mas assim, né, questão do pai dele. Não tenho como eu fazer, porque eu não sei fazer, então ele só ouve, porque não tem como. É a mesma coisa eu contar um negócio pra ele, tudo, né? Daqui a pouco passa. Passa aqui não é com você, né? Mas pode ele olhar e me ver, sentir, pensar como mulher, como eu posso olhar para ele e ser tão prático e achar que não tem necessidade de conversar e de tratar? Ok, boa pergunta.
A questão é, pode o homem pensar igual a mulher? Não, porque o homem é um homem, ele pensa de um jeito e a mulher pensa de outro. Ok, mas como é que faz então? Como funciona? Se ele será ele e eu serei eu. E é a cosmovisão do mundo dele que vai contribuir com a minha. A questão que nós colocamos aqui, que é esse ponto de individualismo, é: eu vou lidar com esse problema como se fosse meu. Como que eu, como homem, me sentiria tocado com o que está acontecendo com você? Então, eu vou colocar na dimensão minha. Como que eu comparo isso? É alguma coisa que para ela faz ela chorar e ficar muito abatida. Para mim, por exemplo, ter o desrespeito para comigo de um patrão meu e tudo, isso me ofende muito. Então eu vou usar termos equivalentes. Aquilo que para ela, as emoções, isto é olhar, isto é fazer um comparativo. Aonde é que eu posso encontrar minha esposa ou meu esposo nisso? Significa envolver e pensar como eu posso ajudar. Por isso que falar, a Bíblia diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Falar é uma arte. O problema é que a gente não está pensando nisso. É o que vem na boca, é o que vem na hora. De repente você pode até ouvir chorando ou tal, ou ele bravo. Você vai a Deus, pede: Senhor, eu quero, esse assunto tem incomodado muito a minha esposa. Não é a primeira vez que ela fala. Deixa eu fazer um paralelo. Como que eu me senti? Qual é a coisa que me toca, que me angustia muito como homem? É isso? Então eu estou sensibilizado como ela. Eu, porque fui desrespeitado. Ela emocionalmente está abalada. A emoção dela abalada equivale ao desrespeito de mim como homem. Eu não gosto de ser desrespeitado. Então, assim eu começo a encontrar ela, sem ter que pensar igual ela, mas trazer, é isso, é experimentar a dor do outro em você. Sabe quem fez isso muito bem? Jesus. Sabe, isso é maravilhoso. Jesus não tem a cabeça igual a nós, como o homem não tem a cabeça igual a mulher. Mas a Bíblia diz, o que Jesus Cristo fez? Que não há sumo sacerdote, que não, diz o autor da carta de Deus, que não possa se compadecer, porque ele sofreu, experimentou a mesma dor que eu experimentei. Jesus se simpatizou, e aí eu vou dizer, é simpatizar com o outro, não ser precipitado em falar: não, isso é assim mesmo, ou você é burro, você não entende nada, você é muito fraca, você é muito fraco. Calma, você não vai me ajudar, a dor é minha. Mas se você se sensibilizar comigo, de repente você não precisa nem falar. Você vai falar: poxa, o que eu vou falar? Não vou falar, vou ficar aqui abraçado com você, e eu vou cuidar de você. Enquanto você pensa: eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui do seu lado. Nossa, seu conforto, marido, não falou nada. Olha, eu não sei, eu já pensei muito, eu não consigo, mas olha, seja o que for, eu estou do teu lado, eu estou aqui para isso. Você ajudou. Então é a cumplicidade, diferentemente do individualismo. Nós estamos falando aqui o problema é o seu, o problema é meu. Não, quando nós casamos, nós deixamos de conjugar eu e passamos a ser nós. Tudo é nós. A dor que dói em você, dói em mim. E de alguma forma eu quero me sensibilizar com ela, mesmo que seja no meu silêncio. Sim, Igor. Só estava complementando o seu trabalho. Tá. Então, você entendeu, Vanessa? Eu entendo que é por aí. A cabeça será diferente. Isso chama graça. Isso significa que o outro é muito importante para mim, de tal forma que eu não sei ser ela e ela não será igual a mim, mas eu posso me condoer, porque quando dói em mim, eu sei o que é a dor, e eu acho que está doendo nela. Eu não sei o que eu vou falar nessa dor dela ou dele, mas eu vou ficar do lado e vou dar apoio incondicional. Eu estou aqui. E se a coisa der errada, nós estamos juntos nisso. Para amanhã depois eu falar: mas eu te disse, você tomou a decisão. Há um ponto importante sobre Adão. A questão é: Adão, quem aqui que foi enganado, diz a Bíblia? A Bíblia diz que Adão não foi enganado. Mas mesmo não sendo enganado, Persuadido, né? Persuadido. Boa. Adão, ele foi e comeu. Ele sabia, tanto é que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, que Adão tinha consciência. E há algo de mistério naquele texto. De mistério não, é de glorioso nisso. Por que Adão, mesmo sabendo da transgressão de Eva, ele mesmo assim comeu?
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que é o nosso. Hã? Que é a questão do nosso, né? Mas eu e ela. Alguns, porque o texto não diz, então existem algumas conjecturas. Será que foi por amor? Por cumplicidade, ele quis unir o destino ao dela? Seja o que for, então deu uma grande lição, agora errado, nesse ponto. Que casamento havia ali uma cumplicidade, companheirismo, ele foi companheiro de ela. Essa é outra faceta. O problema é seu. Se o barco afundar, minha amiga, eu estou fora, você e as crianças vão afundar sozinhos, porque eu estou fora. Isso não é casamento. E quando você diz, olha, eu não consigo te ajudar nisso, mas uma coisa, nós estamos no mesmo barco. E quando você estiver afundando, eu estou junto com você. Pronto, você ajudou a pessoa. Entenderam a diferença disso do individualismo? A falta de comunicação, porque muitas vezes há individualismo. Esse o problema é dela e o problema é dele. Não, o problema é meu. O dia que eu casei com você, eu assumi, defini e decidi assumir todo o ônus que essa relação implica. Isso é companheirismo, isso é o ponto do casamento. Terceiro, vamos lá? O que mais? Outro problema, outra dificuldade de dar e receber feedback? Pressão. Se o nosso cônjuge não se mostra receptivo, corremos o risco de partir para a pressão. Às vezes falamos mais do que devíamos, envolvemos outras pessoas em nossa conversa, e tudo isso só faz aumentar a resistência do nosso cônjuge. Isso. Então, essa aí tem as chamadas pressões ou chantagens emocionais. Então, o que a gente faz? Conforme foi colocado aí, né? Ele não está te ouvindo, ou ela não está te ouvindo. A tendência é, então, para você começar a forçar um pouquinho a barra. Essa não está me ouvindo, não? Vou te dar um castigo. Ou você traz outros elementos para a conversa. Já sei, eu vou falar da tua família. Prato cheio. E quando falar de mim, eu vou fazer de ouvido pecador. Peraí, mas o que minha mãe tem a ver com isso? Por que minha família? Por que meus primos? Aí como é? Você está entendendo? Então, essa é outra questão que é a dificuldade de dar e receber comunicação. É quando você coloca a conversa num nível de alta pressão. E como toda pressão, se não tiver ali a válvulazinha, como de uma panela de pressão, o que vai acontecer? Vai explodir. Tem muita gente que acaba explodindo diante do juiz de paz pedindo a separação. Não dá mais para viver com essa pessoa. Então esse é outro problema, né? Falamos mais do que devíamos. Ou seja, se você não conseguiu trazer o outro para te ouvir, não insista. Porque você vai insistir, ele não vai te ouvir, porque ele já fechou os ouvidos, e o que vai acontecer? Então você vai começar a incrementar aquela fala de tal maneira que você consegue levantar o cara do túmulo. Ele está dormindo quietinho, você fala, eu te tiro daí. Nem que para isso eu tenha que te ofender e mexer com coisa que eu sei que você não gosta. Aí você faz levantar um gigante, ou uma gigante. E aí, resolveu? Não vai ouvir, porque agora vai discutir, não é a relação, vai discutir o quê? A agressão. Você me agrediu, você falou de mim, você é isso. Esse problema é outra questão que impede e dificulta o dar e receber feedback. Quarto, muito comum o cônjuge assumir uma atitude defensiva diante do feedback que lhe damos. Isso pode nos levar a pressionar essa pessoa com argumentos, gerando assim uma certa polêmica radicalizada. E essa pode ir muito longe. Veja o que diz Provérbios 17, 14. Olha para onde chega uma conversa que começa a ter esse clima de polêmica. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja vista. A figura é muito clara. A figura é de quê? De uma represa. Diz que quando você entra para polemizar um assunto, é como abrir de comportas. Você não consegue. Aí acabou. Você vai no rolo das águas e não resolve. E aí, o que o texto diz? Qual é a sabedoria bíblica essa hora? Qual é a palavra aí?
Desiste. E o que mais? Antes que haja rixa. Aí a briga ele foi no escuro. A briga ele foi-se no escuro. A cabeça sai rolando para todo lado. Você não sabe onde está jogando isso. Os pedaços estão sendo triturados naquela noite tenebrosa. Desiste antes que haja rixa. Então, se você vê que virou assunto de debate, de polêmica, você tem que pensar originalmente, peraí, eu queria conversar com a minha esposa o que mesmo? Ou o que eu queria que ela me entendesse e me ouvisse? Nós estamos brigando já. Já aconteceu de vocês, às vezes está brincando, de repente um para, olha um pouco assim, por que a gente está falando sobre isso? A gente não sabe o ponto de onde começou. Significa que virou um grande debate. Virou polêmica. E, consequentemente, o assunto que começou, ele fica de lado porque tem outros problemas. Aí você tinha um problema, aí você tem dois, porque você tinha aquele que não resolveu e o outro que foi gerado na polêmica. Houve acusações, houve farpas para todo lado. E aí? Você tem dois problemas. Então, polêmicas, desiste. Não discuta. Fala, eu paro aqui. Sim, Gabriel. Pastor, eu tinha feito uma pergunta no WhatsApp uma vez, eu gostei muito da resposta que a Dani e o Bruno deram, que ela falou que, em um certo momento, quando eles se veem nessa situação de discussão, alguma coisa, um pergunta para o outro, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Boa, sim. Boa dinâmica entre casais, né? Quer ser feliz ou quer ter razão? Eu abro mão da razão, né? Que o mais importante agora é a felicidade. Claro, isso aí tem que ser avaliado em certos contextos. Porque quando a gente falar sobre fale, uma das recomendações é fale a verdade em amor. Tem hora que tem que falar. Só que aí a Bíblia diz, você vai endossar isso com amor, com graça. Mas tem hora que é isso mesmo. O assunto que está em jogo aqui não é a sua razão, a minha. Quer continuar de boa? Fica na disputa da razão, né? É. Aí acho que vale isso. Exato. Então chega um momento que você vê que vocês não estão mais comunicando, mas vocês estão agredindo, virou polêmica, então baixa a guarda. Um dos dois baixando a guarda já ajuda, porque a Bíblia, porque há uma adagem popular que diz que quando não quer, dois não brigam. Então, recua. Ah, eu vou sair diminuída. Esquece esse negócio de diminuído, porque quando os dois estão brigando, os dois estão diminuindo. Então, o texto diz aqui, desiste antes que haja rixa. Alguém tem que desistir. E louvado seja Deus, que sempre tem um que é bom. Porque se não abrir, imagina que vira. Desiste. Sim, já, ok. Obrigado. Vocês pegaram, né, o material? Pegamos. Ok. Obrigado. Tchau. Vamos agora ao último ponto. As dificuldades de receber feedback. Nós vimos aqui as dificuldades de dar e agora de receber. Como é que eu recebo? Vamos lá. Alguém lê para nós aí? Receber o feedback também não é fácil. Podemos mencionar aqui os seguintes motivos. 1. Falta de humildade. Não é fácil admitir nossos erros, influências e incompetências. E isso nos dificulta receber o feedback. Qual é o grande problema que a gente tem de ouvir o outro? Esse é um dos problemas mais sérios. Porque esse problema diz respeito a todos nós. E eu mais uma vez vou citar aqui um livro que eu já tinha citado, não sei qual desses nosso encontro aqui, que é Do Orgulho à Humildade. Aquele livro ajuda a trabalhar exatamente essa questão. Né? A verdade é que nós não somos humildes o suficiente para ouvir. Porque de alguma forma, como foi colocado aí, está se tratando de uma ineficiência ou da sua incompetência de admitir que você não foi bem. Sim, também. Esse livro tem na biblioteca. Olha, eu sei que ele saiu de edição, ele não tem mais? Não acha mais ele. Ele mudou o nome. Não acha outra coisa, não acha. Agora não está sendo lançado, ele é parte do livro. É outro livro. Será que é isso que eu estou falando? Qual é o livro? Gina diz que ele agora não é
Ele tá dentro de um outro livro agora. Eu cheguei a achar esse outro livro, que eu não lembro agora. Mas deve ser alguma coisa sobre orgulho ou humildade, viu? Tem um livro lá que nós compramos na BCB, de capa meio escura, que tem alguma coisa de humildade. Parece que o nome é Humildade. O autor é Eliot, se não me falha a memória. É um livro de capa preta. Isso, se for o mesmo autor, ele expandiu. Então, voltando aí, a gente está lembrando, na época nós compramos, foi até como vai acontecer agora no mês do lar, foi um livro dado para as famílias da igreja. Compramos, né? Compramos e repassamos o custo. Não, eu digo assim, nós compramos uma quantidade muito grande para as famílias da igreja naquela ocasião. E sempre como a gente compra livros, ficam na biblioteca. Então foi comprado para as famílias e ficou na biblioteca. Então ele deve estar na biblioteca. Não sei se alguém já procurou lá. Tem? Eu tenho muito caso, inclusive, aí eu tive ideia conversando com a Laís, ela adicionou na biblioteca. Aí, ó. Então tá aí. Você acha que a versão antiga é uma capa vermelha? Isso, vermelho bem fininho. Bem fininho. E esse que saiu agora, ele é de capa escura e ele é grosso. Então deve ter ou o autor desenvolveu mais o assunto. Uma estrutura maior. Mas é um livro. Um livro excelente. Aquele de capa vermelha é bom que numa sentada você lê, ele é bem objetivo e muito texto, muito. Né? Como é que é? Quando você termina de ler o livro, você fala, nossa, começou. Eu acho interessante que a ênfase dele não é provar se você tem orgulho ou não, mas é o quanto de orgulho você tem. É bem curioso. E é como a Suzana falou, quando você vê lá todos os pontos de um orgulhoso, você fala, nossa, eu me enquadro, eu sou o pai do orgulho. Naquele lá é meu perfil. Me vejo. Né? Então esse é o ponto, né? Falta de humildade. Reconhecer o erro não é comum a nós pecadores. E deveria ser, porque uma das coisas que faz parte da nossa vida é exatamente o erro. Não tem uma oração que nós fazemos a Deus sem que a gente reconheça que nós erramos, nós pecamos contra Ele. Ora, se nós pecamos contra Deus, você diz, é mais fácil pedir perdão a Deus do que ao próximo. Nesse caso tem falsidade na hora que ora. Aí é que está. O quanto você é honesto no pedido de perdão? Uma vez eu vi um preletor dando palestra, ouvi a palestra do preletor, ele falando de relacionamento e tal, e ele deu uma seguinte dinâmica, que ele disse que é muito bom. Quando você for orar a Deus, reconhecendo o teu pecado, e no momento de que vocês forem dormir e tudo, procure o marido e a esposa orar de forma audível. Ora marido, depois ora a esposa. Fale o que você quiser, mas fale da sua relação com ela, ou com ele. Isso é muito encorajador, porém é um desafio. Uma coisa é você falar assim, eu confesso que hoje eu fui muito agressivo com a minha esposa, eu desacatei meu marido. Falar com Deus, você e Deus ali. Tudo bem. Agora, que o teu marido diga, do lado ele diga amém. Ou que ela diga, é isso mesmo, amém.